Educação à distância, mudando realidades. Eu sou o professor Alberto, né? Sou professor de administração do Instituto Federal, tá? Fico deveras feliz em tê-los aqui na Rede Federal de Educação e participando do projeto Novos Caminhos, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela para que a gente, então, dê início à nossa aula, tá? Então, nós vamos dar sequência às aulas, tá? Na aula 1, nós fizemos a gravação, né, até o 6º, 7º slide, e para a gente poder relembrar tudo isso, nós vamos dar sequência aqui no slide 6, para que a gente tenha uma sequência aí e uma conexão de conteúdo. Nós estamos trabalhando a disciplina de empreendedorismo. Empreender não é fácil. Empreender requer desafios, né? Requer uma nova forma, né? Requer ajustes e requer também um desafio imenso na hora da gente poder implementar e ter o nosso negócio e jogar ele para o mercado, né? E diante desse cenário e diante dessa crise que estamos vivendo, essa crise sanitária, essa crise de saúde, essa crise social, econômica, o empreendedor, ele precisa observar, ele precisa atentar que a conexão, né, que esse produto, esse serviço que ele vai vender, precisa estar conectado nas coisas, né? Ele precisa ter a ideia da tecnologia da informação. Com a vinda, né, com a possibilidade da vinda do 5G, com essa nova tecnologia de telecom, de telecomunicação, esses produtos, esses serviços, eles vão estar conectados, né? Então, eu vou querer comprar uma lâmpada que se conecta ao meu celular e que eu consigo dar comandos nessa lâmpada pelo meu celular. Eu vou querer comprar o ar-condicionado que ele se conecta à rede de telecomunicação, ao meu celular, e que eu consigo também dar comando nele. Então, o empreendedor, ele precisa visualizar cenários e ele precisa estar atento a algumas tendências para que ele consiga vender os seus produtos e os seus serviços de forma que haja uma demanda, né? De forma daquele cliente que está lá no mercado, ele tem interesse, ele tem desejo, né? Para que esse desejo seja despertado, né? E para que aquele cliente vá até o mercado e compre um produto ou um serviço, o empresário, muitas das vezes, ele precisa despertar isso naquele cliente, né? Então, existem algumas situações em que o empresário, em que o empreendedor, ele precisa observar, como, por exemplo, ele ter a conexão das coisas, ele pensar e observar que nesse novo cenário, né, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade de saúde, de dificuldade política, de dificuldade econômica, as coisas, esses produtos, eles precisam estar conectados. Então, essa é a primeira observação que eu faço aí na sequência das aulas, tá? Então, essa conexão das coisas, ela é deveras importante para o empreendedor, para um empreendedor. Então, você, caro aluno, que quer ser empreendedor, você, caro aluno, que quer abrir o seu negócio, pense nisso. De que forma você vai vender produtos, de que forma você vai vender serviços, né, que estejam conectados, né, que envolvam o uso da tecnologia da informação. Tá bom, caro aluno? Então, pense nisso. Você pode vender serviços ou produtos que os seus concorrentes, né, que os seus competidores já têm no mercado. Mas de que forma eu vou vender isso? Usando uma plataforma, usando uma ferramenta do e-commerce? De que forma nós vamos utilizar e proporcionar, jogar isso no mercado, né? Então, você, empresário, precisa observar isso. Você, empreendedor, precisa observar isso. Tá bom? Então, avançando, nós precisamos também observar a questão das oportunidades, né? Nem tudo, né, que nós pensamos, nem tudo que nós idealizamos se refletem em oportunidades de mercado, né? Às vezes você, empreendedor, está cheio de ideias, está cheio de sonhos, desejos, mas esse seu sonho, essa tua ideia, quando a gente começa a estudar isso, fazer uma pesquisa de mercado, e quando a gente começa
a observar a tendência, o movimento de mercado e o comportamento das pessoas na hora de comprar e vender, a gente observa que isso realmente não é uma oportunidade. E para a gente poder descobrir se isso é ou não uma oportunidade, existem algumas ferramentas, né? Entrevistas, questionários, estudo de campo, no qual esse empreendedor, no qual esse empresário, ele vai para campo e ele vai olhar o mercado, ele vai estudar o mercado e vai ver se aquelas pessoas que estão lá fora, elas querem comprar o que ele quer vender. Hoje, o empresário, quando ele vai abrir o empreendimento, ele já fala, poxa, eu tenho 50 mil reais no meu bolso, e agora sim eu vou abrir a minha padaria. Né? Ele quer abrir a padaria, mas ele esqueceu de perguntar se aquelas pessoas que estão naquela rua, naquele bairro, naquela praça, se aquelas pessoas elas querem comprar os produtos da padaria dele. Ele esqueceu de perguntar se aquela padaria realmente se faz necessário naquela rua, naquele bairro, naquela praça. Tá? Então, é deveras importante que o empreendedor, né, que o empresário, ele observe sempre se o que ele quer vender, seja produto ou seja serviço, se realmente isso é uma oportunidade de negócio lá no mercado, tá bom? Então, são questionamentos, né, que você, caro aluno, que você, caro empreendedor, precisa observar, né, e atentar e observar tudo isso para que você tenha sucesso, para que você tenha sucesso. O nosso objetivo aqui é poder diminuir os riscos, né? Elaborar o plano, né? Fazer algumas indagações, alguns questionamentos, e mesmo levantando todos esses questionamentos, mesmo elaborando o plano, mesmo fazendo um bom plano de negócio, quando você projeta o teu negócio para o mercado, você ainda tem riscos, porque existem fatores que estão externos, existem fatores que estão lá fora da tua empresa e que podem afetar o teu negócio, que podem afetar o teu empreendimento. Como exemplo, a economia, tá? Então, se você abre o teu empreendimento num momento econômico bom, você tem uma maior chance de ter sucesso. Se você abre o teu empreendimento num momento econômico ruim, num momento de crise, você tem uma maior chance de não ter sucesso. Os teus riscos aumentam, tá? Então, mesmo você seguindo passo a passo de tudo isso, você ainda tem risco na hora de projetar o teu negócio no mercado, tá? Pense nisso. Você, caro aluno, você, caro empreendedor, pense nisso. Que o nosso objetivo aqui é poder reduzir esses riscos para que vocês projetem negócios e para que vocês joguem esses negócios no mercado, né, de forma a diminuir os riscos, tá bom? E ainda, galera, o desafio, né? O desafio da gente poder superar, nesse momento atual, essa crise de saúde, da gente poder superar essa dificuldade sanitária, da gente se poder, você, caro empresário, de poder se reinventar, de fazer coisas que você antes não fazia, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Existem empresários que têm seus negócios e que nunca venderam os produtos ou os serviços através de uma plataforma, que nunca receberam pagamentos, né? Através de uma plataforma, que nunca utilizaram o e-commerce. Né? E como é que você vai fazer para vender seus produtos e seus serviços agora, nesse momento de crise? Né? Isso, para o empresário, é um grande desafio, um imenso desafio, né? E ele precisa se preparar para isso, ele precisa se reinventar, né? Ele precisa ter mais profissionais, ele precisa se qualificar, ele precisa, às vezes, ter mais recursos, né, para serem empreendidos no seu negócio, né? E isso tudo vai fazer com que ele enfrente um desafio imenso. Nesse cenário agora de crise sanitária, pessoal, nós estamos observando que diversos empresários, principalmente os pequenos empresários, eles não utilizam de plataformas digitais, eles não utilizam do e-commerce, eles não utilizam de sites, eles não têm um aplicativo de recebimento de dinheiro, de pagamento,
E isso, na hora dele poder vender os seus produtos, isso facilita, né, a intermediação dos negócios, né? E o empresário, o pequeno empresário que não tem isso, né, ele acaba aí recorrendo ao WhatsApp, ele acaba recorrendo aí a outros meios, as redes sociais, né? Mas existem empresários na nossa cidade que muitas das vezes não sabem manipular o computador, que não tem rede social, o atendimento dele é só presencial. E como ele vai fazer para poder vender os seus produtos nesse momento em que o comércio ficou fechado, o comércio ficou sem poder atender as pessoas de forma aglomerada? Como fazer isso, né? Então, esse empresário, ele precisa repensar o seu modo de vender, ele precisa se reinventar para que ele consiga sobreviver no mercado, né? Todos os empresários que estão hoje passando por esse momento de dificuldade, eles precisaram em algum momento se reinventar, melhorar processos, pensar em novas tecnologias, ferramentas, para que eles consigam vender os seus produtos e os seus serviços. Tá bom, galera? Então, esse slide ele retrata isso, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma coisa no chat? Por enquanto não. Boa noite, boa noite. Então tá bom. Então vamos lá, tá? Se alguém quiser fazer alguma intervenção, fiquem à vontade, né? Pode abrir o microfone, pode falar, pode perguntar, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida no chat. Nós temos os tutores que estão na sala e que irão nos ajudar também aí na intermediação das perguntas. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade. Não tem nenhum protocolo, não tem nenhuma cerimônia. A nossa aula é ao vivo, tá? Para os alunos que chegaram agora, eu quero registrar a minha boa-vinda, né? Sejam todos bem-vindos ao Instituto Federal de Rondônia, tá? Eu sou o professor Alberto, tá? Estou imensamente feliz de poder tê-los aqui na Rede Federal de Educação, participando do projeto Novos Caminhos, tá bom, pessoal? Eu sei que tem alunos aí de toda a unidade da federação, de todos os estados. Agora, há poucos segundos, minutos, eu conversei aí com esse colega do Pará, né? E eu fico deveras feliz. Tem colega também do Espírito Santo. Eu fico deveras feliz em poder tê-los aqui dentro do Instituto Federal de Rondônia, tá bom? Então, vamos prosseguir. E tendência, né? O que é tendência? Então, para definir uma tendência, né, é necessário considerar alguns fatores, alguns aspectos, como, por exemplo, o comportamento das pessoas, né? É uma forma da gente poder também definir algumas tendências. Daqui a pouco eu vou dar exemplo, tá? Características de grupos ou de pessoas, né, que são semelhantes, né? E que esse comportamento, essas características, elas podem ser analisadas aí num determinado espaço de tempo. Então, vou dar um exemplo para você, caro aluno. Então, quando o Neymar faz aquele corte no cabelo dele, né, na sexta-feira, e quando é sábado, domingo, segunda, a meninada inteira está fazendo corte igual ao do Neymar. Isso é moda, isso vira tendência, né? Quando aquele jogador de futebol aparece com aquele carro na TV, carro branco, carro prata, e isso, muitas das vezes, estimula as pessoas a comprarem carros das mesmas cores, né? Carro branco, carro prata. Isso também é uma moda, é uma tendência, né? Observe que as pessoas elas recebem estímulos de compra e venda, tá? E esses estímulos, muitas das vezes, eles partem das redes sociais, da internet, do Facebook, do Instagram, e as pessoas visualizam isso. Poxa, o Neymar está usando, né? Poxa, o Cristiano Ronaldo cortou o cabelo desse jeito. Poxa, tem a chuteira do Messi. Então, as pessoas observam isso e elas começam a copiar comportamentos, né? Começam a consumir os mesmos produtos que essas pessoas famosas consomem, né? É por isso que essas marcas, né, eu vi que a Nike e o Neymar, né, romperam aí um contrato, mas é por isso que essas marcas, elas buscam essas pessoas famosas para poder
colocar a mídia, marketing nas redes sociais, na TV, no rádio, no jornal, para que nós, consumidores, tenhamos aí estímulos para que a gente compre os produtos que essas pessoas famosas usam, tá? Então, vamos voltar ao exemplo do corte de cabelo, né? Então, todo mundo, um corta, dois, três, quatro, daqui a pouco tem uma legião de pessoas que cortaram o cabelo igual ao do Neymar, por exemplo, tá? E isso leva as pessoas a terem um comportamento, né? E o empresário, a pessoa que vende o produto, o empresário que vende o produto ou que vende o serviço, ele observa esse comportamento no mercado e ele se prepara para isso. Ele se prepara para poder vender o produto ou o serviço dele, né, de acordo com essa tendência, de acordo com essa moda, né? Então, vamos voltar ao exemplo do corte de cabelo do Neymar. Então, o camarada vai lá no cabeleireiro dele e fala, ó, eu quero cortar meu cabelo igual ao do Neymar. Né? O profissional que está preparado, ele já consegue cortar. O profissional que não se preparou, ele fala, ó, eu não sei cortar esse cabelo igual ao do Neymar. Né? Então, existem profissionais que, na hora de poder vender os seus produtos e os seus serviços, se prepararam para essa tendência, para essa moda, e eles vão prestar um serviço ou vão vender um produto de uma forma mais adequada, que vai trazer para o cliente a satisfação na hora de consumir, seja o produto ou seja o serviço. É por isso que é importante o empresário se antecipar e observar o que é tendência, o que é moda e o que as pessoas vão querer comprar. E o empresário está atento a isso. Tá? O empresário está atento a isso, principalmente as marcas. Tá bom, pessoal? Vou dar um outro exemplo para vocês, né? Existem períodos ou tempo, época, né, que a moda, que a tendência é comprar carro branco, é comprar carro preto, é comprar carro amarelo, carro prata, e a concessionária, né, a dona da marca, né, seja a Volkswagen, seja a Fiat, né, ou seja a Honda, seja a Toyota, eles estudam o comportamento das pessoas, eles observam que isso é uma tendência, é uma moda. E o que essa montadora faz? Elas começam a fabricar mais carros dessa cor. Né? Elas começam a fabricar mais carros brancos, elas começam a fabricar mais carros pretos, elas começam a fabricar mais carros pratas. Elas observam essa moda, essa tendência, e elas se preparam para isso. E quando o cliente chega lá e fala, ó, eu quero o amarelo, ela já tem o amarelo para poder disponibilizar para ele. Tá bom? Então, é deveras importante para o empresário, para você, empreendedor, observar essa tendência, essa moda. É deveras importante você, empreendedor, observar o comportamento das pessoas no mercado, né? Que esse comportamento das pessoas no mercado vai trazer para você, empresário, possibilidade de sucesso na hora de vender o seu produto ou o seu serviço. Legal, legal. Legal, caro aluno. Eu fico deveras feliz de poder tê-lo aqui, né? Alguém quer fazer alguma intervenção, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, né? Fazer alguma pergunta? Não? Tem alguma coisa? Professor, Opa, pode falar. Eu fico imensamente feliz em poder receber os questionamentos. Pode falar. então, de que forma a gente poderia antecipar a tendência, ou observar, no caso, esses comportamentos? Por pesquisa, seria observação mesmo? Quais Sim, seriam as ferramentas? legal. Ótima pergunta. Então, o empresário ele pode fazer pesquisas, né? Ele pode observar o mercado através das redes sociais. Lembra que a gente falou do Facebook? O que as marcas estão produzindo de coisas novas? O que essas pessoas famosas estão utilizando? Né? Observe que toda vez que na novela aparece alguém com uma roupa diferente, né? Uma mulher vai na novela com uma roupa diferente, logo depois as lojas de roupas começam a copiar esses modelos, esses vestidos, essas saias. Por quê? Porque elas sabem que aquelas pessoas que estão na novela acabam sendo pessoas que acabam trazendo um padrão, um comportamento para as pessoas consumirem produtos no mercado. Tá? E aí, logo em seguida, esse empresário, ele traz esses produtos para a loja dele, para ele poder vender isso. Tá?
Então, o empresário, ele observa isso no mercado, né? Ele pode também fazer pesquisas, ele observa isso no seu relatório de vendas, porque ele sabe, ali dos seus produtos, qual é o produto que ele vende mais, qual que ele vende menos, qual é a cor que o cliente gosta mais. Através dos seus relatórios, ele também consegue ter um parâmetro do que é mais procurado pelo cliente. Tudo bem? Tudo bem? Fui claro? Então, posso avançar? Então, não recebi retorno. Vamos então Foi sim, avançar. professor. Foi claro, Tá sim, bom. deu para compreender. Obrigado. Então, vamos avançar. Tem alguma pergunta no chat? Alguém pode me falar se tem alguma coisa no chat? Não tem nada no chat? No chat não tem pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta, professor. Sim. Boa noite, né, primeiramente. Boa noite. Eu gostaria de saber em qual momento de que eu vou empreender algo, eu vou vender algo, em qual momento que eu preciso ir na prefeitura para, ou aonde eu posso ir para eu ter um documento que eu posso vender aquilo que eu quero. Não sei se o senhor entendeu a pergunta. Eu acho que você está falando da formalidade da constituição da empresa, correto? Mesmo, é. Porque, por E, exemplo, se eu quiser vender algo assim na minha casa, eu vou fazer alguma coisa na minha casa para ajudar a aumentar a minha renda, e eu vou vender mesmo na minha casa mesmo. Aí, tipo, a partir de que momento eu vou precisar regularizar o meu empreendimento? Então, o governo, ele lançou um programa chamado Microempreendedor Individual, né? Ele é o mais utilizado, né, para os pequenos negócios. Então, você tem um teto ali de gastos, né, de receita, melhor, você tem um teto ali de recebimento, e você pode, na junta comercial, ou através até do site, né, solicitar um CNPJ e abrir um MEI, um microempreendedor individual. Tá? Então, você, a partir dali, você vai ter a documentação de alvará, né? A documentação necessária, além alvará de funcionamento, você vai ter licença do bombeiro, você vai ter alguns documentos que vão fazer parte da constituição da sua empresa, tá? E esses documentos, eles são a formalidade da tua empresa no mercado, porque toda vez que como você tem um CPF, a tua empresa ela vai ter um CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A tua empresa vai ter um CNPJ, tá? E todo o volume de transações ou qualquer coisa que aconteça com a tua empresa, aquele CNPJ representa a tua empresa. E se houver uma fiscalização no teu empreendimento, essa constituição documental, né, de alvará de funcionamento, né, de licença de bombeiro e demais documentos, eles são importantes, né, para que você não seja penalizada ou penalizado, você empresário, pelo ente público. Tudo bem? Agora, dependendo do tipo da empresa que você vai abrir, né, se não for MEI, aí você tem outras formas de poder constituir a sua empresa, como microempresa, limitada, economia mista, você vai defini-la conforme o recebimento, tá? Ok, eu entendi. Então, a partir de que, se eu quero entrar na formalidade, eu preciso, assim que eu tiver a ideia de empreender algo, eu preciso ir atrás para criar o CNPJ no caso da empresa, né? Isso. Eu sugiro você fazer algumas pesquisas, inclusive você pode fazer a formalidade e constituir um MEI pelo próprio site, tá? Você é de que estado? Eu sou de Rondônia. Legal. Então, dê uma olhada, né, procure que você consegue fazer a constituição do MEI pelo próprio site. Alguns passos, alguns andamentos iniciais você consegue fazer. Ok, então, obrigada, professor. Tá bom. Um imenso prazer em tê-la aqui na aula, um imenso prazer em tê-la dentro do Instituto Federal, tá bom? Estou gostando muito das aulas. Legal, parabéns. Então, eu vou avançar, viu, galera? Vou avançar.
Vamos lá. Então, o conceito de tendência. Então, tendência é todo movimento social espontâneo ou induzido que associa um grupo significativo de pessoas em torno de comportamentos ou características que são semelhantes, que podem ser identificáveis num determinado período de tempo, tá? Como nós falamos. Então, as pessoas que compram produtos e que compram serviços, elas vão ter comportamentos na hora de poder comprar esses produtos ou comprar esses serviços no mercado. Então, eu dei o exemplo do corte de cabelo do Neymar, dei o exemplo do carro. Então, essas pessoas, na hora de poderem ir para o mercado e comprar o carro, elas vão comprar, por exemplo, um carro que está na moda, que é o carro branco, que é o carro preto, que é o carro prata. É igual o corte de cabelo. Né? Você, homem, vai lá cortar seu cabelo e fala, eu quero cortar meu cabelo igual ao do Neymar, igual ao do Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque existem grupos de pessoas, né, que seguem essa tendência, esse comportamento das pessoas famosas no mercado. E que essas pessoas famosas, elas sendo pessoas que se tornam referência de comportamentos de outras pessoas na hora de poder comprar produtos ou serviços no mercado. Por isso que essas marcas, né, essas grandes empresas, elas pagam milhões de reais, de euros, de dólares para essas pessoas que são famosas, para que essas pessoas apareçam aí consumindo o produto ou consumindo o serviço dessas marcas que são famosas. Tudo bem? Espero ter sido claro aí com todos, tá? E esse empresário, ele precisa muito estar atento a esse comportamento das pessoas. Tá bom, galera? Outra coisa muito importante e que eu fiz a substituição da imagem por questão de fonte, mas que a imagem que vocês têm aí é a imagem de um... Ah, não, vocês não chegaram a baixar, né? A primeira imagem que eu tinha era de alguns cachorros, e esses cachorros são de raças diferentes, né? E nessa imagem aqui eu tenho um grupo de pessoas e alguém com uma lupa, né, tentando encontrar aí algumas pessoas que estão um pouco distantes. E o que significa isso? Isso significa que eu tenho no mercado muitas pessoas, né? Eu tenho no mercado muitas pessoas, milhares de pessoas, e que essas pessoas representam o mercado, né? Aqueles clientes que podem comprar produtos ou serviços de uma empresa, né? Mas que você, empresário, você vai, com uma lupa, identificar quais as características, quais os comportamentos, qual a moda, qual a tendência e quem é o público-alvo que pode ir até o seu empreendimento, que pode ir até o seu negócio para poder comprar o teu produto, o teu serviço. Tá? Ou seja, eu vou dar um exemplo de uma pizza. Né? Quando a gente vai numa pizzaria, né, você vai lá e pega aquela pizza família, 12 pedaços. Aquela pizza imensa, ela simboliza o mercado. E ali eu tenho muitos clientes. Mas observem que a pizza ela foi dividida em pedaços. E que cada pedaço desse é um nicho, é uma parte do mercado. E que cada fatia da pizza, eu vou ter grupo de pessoas com características, com comportamentos que são diferentes um do outro. Não sei se eu estou sendo claro com vocês, galera. Então, eu tenho uma pizza com pedaços e que essa pizza eu tenho fatias e que cada fatia dessa eu tenho um grupo de pessoas que consomem produtos e serviços de forma diferente no mercado. E que cada grupo de pessoas tem um comportamento, tem uma forma de consumir esses produtos diferente um grupo do outro. Então, vou dar um exemplo para vocês. Para que a gente consiga ficar mais claro, né? Para que isso fique mais claro para todos. Então, a pessoa que ganha, por exemplo, 50 mil reais
e a pessoa que ganha um salário, elas têm comportamento diferente na hora de comprar? Me digam, alguém pode me ajudar? O que vocês acham? Alguém pode me ajudar? A pessoa que ganha um salário de 50 mil reais e a outra pessoa que ganha um salário mínimo, na hora de ir para o mercado para comprar um produto, ou na hora de ir para o mercado para comprar um serviço, elas têm um comportamento diferente no mercado? Alguém consegue me ajudar? Abra o microfone aí para me ajudar. Não? Oi, professor. Oi, minha querida. Então, os alunos estão respondendo aqui que sim no chat, viu? Ah, legal, 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 Estão dando legal. aqui certeza. Alguns têm certeza que tem sim. Legal, legal. E é verdade, e é verdade. Existe sim, né? As pessoas têm comportamentos que são diferentes. Eu trouxe um aspecto, né, que é o aspecto econômico, financeiro. Então, essa pessoa que ganha 50 mil reais, na hora dela poder ir para o mercado comprar um produto, ela tem um comportamento. E esse comportamento, ele é diferente do rapaz, do outro cliente que ganha um salário mínimo, que tem um outro comportamento. Então, observem que o empresário, ele busca identificar esses comportamentos. Para que, professor, isso? Para ele saber para quem ele vai vender. Se ele vai vender para as pessoas que acabam tendo um poder aquisitivo mais elevado, ou se ele vai vender para as pessoas que acabam tendo um poder aquisitivo menor. Tá? Eu trouxe apenas um aspecto, que é o aspecto econômico. Existem muitos outros aspectos que vão fazer o empresário, né, encontrar a fatia da pizza no qual ele vai vender o seu produto e o seu serviço. Né? O empresário, ele nunca vende para todo mundo, ele nunca vende para toda a pizza, ele nunca vende para todo o mercado. Ele sempre tem um nicho, ele sempre tem um público. E isso dentro do plano de negócio é chamado de público-alvo. E você, caro aluno, que quer abrir seu empreendimento, que deseja, que sonha em poder ser empreendedor, o primeiro passo é você encontrar o seu público-alvo. É você saber para quem você vai vender os seus produtos e para quem você vai vender os seus serviços. Esse é o primeiro ponto, é a parte mais importante do plano de negócio. Existem alguns alunos que falam para mim assim, professor, na hora das aulas, né, professor, na minha empresa eu vou vender para todo mundo, eu vou vender para todas as pessoas, desde quando elas nascem até quando elas morrem. Isso está errado, isso está errado. O empresário, ele não pode vender para todo mundo, ele tem um nicho, ele tem um público, ele tem um alvo no qual ele deseja atingir. E em cima desse público, em cima desse nicho, em cima desse alvo, ele vai montar todas as estratégias dele, principalmente as estratégias comerciais. Né? Ele vai montar as estratégias para ele poder vender. Né? Eu vou dar um exemplo para você aqui, caro aluno. Então, se eu tenho um nicho de mercado de senhores de mais de 60 anos que vão até o meu empreendimento comprar o meu produto ou o meu serviço, né? Mas na hora de eu fazer marketing, mídia, publicidade disso, eu faço na rede social, eu estou certo ou estou errado? Eu estou errado, Carol, porque esses senhores de mais de 60, 70 anos, eu não vou encontrá-los no Facebook, no Instagram, né? Porque eles têm um comportamento que são diferentes. Um comportamento desse grupo, dessa classe, é diferente do comportamento do jovem. O jovem eu encontro facilmente lá no Instagram, no Facebook. Esse senhor de 60, 70 anos, eu não vou encontrar facilmente no Facebook, no Instagram. Eu vou encontrar ele em outro lugar. Então, o empresário, ele precisa conhecer quem vão ser os meus clientes, quais as características dele, aonde eles vão estar, quem é o alvo, qual é o nicho, qual é a fatia dessa pizza no qual eu vou vender os meus produtos, para daí, depois que ele identificar isso, ele começar a montar as estratégias. Tudo bem? Tudo jóia?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, pode abrir o microfone e perguntar. Por enquanto está tranquilo, professor. Ótimo, ótimo. Ótimo. Eu espero que vocês estejam gostando da aula, tá bom, galera? Eu espero que vocês estejam gostando. Assistam todas as aulas, né? As aulas gravadas, elas falam um pouco sobre isso, principalmente na última gravação que eu falei, na penúltima e na última, né? Que eu falei do plano de negócio, eu falei dos aspectos, e eu falei bastante sobre o público-alvo, sobre o nicho, sobre essa fatia da pizza. Tá bom? Então, vamos avançar. Eu espero que esteja claro para todos e que a gente consiga entender. Meu objetivo aqui é poder ajudá-los, né, para que a gente consiga aprender um pouco sobre empreendedorismo e para que a gente consiga superar esse módulo e para que todos consigam ser aprovados, tá? Então, as empresas, na hora de elas poderem ser constituídas, né, a colega estava falando agora sobre a documentação, a constituição, a forma, né? As empresas, elas observam alguns pilares, né? E principalmente esse curso aqui de auxiliar de saneamento, de laboratório de saneamento, né? Ele observa o pilar aqui do meio ambiente, ele observa o pilar da saúde, ele observa o pilar da responsabilidade social, ele observa o pilar da tecnologia, das coisas que estão conectadas. Então, você, empresário, ao abrir sua empresa, tente sempre observar esses pilares. Tente sempre observar que o produto no qual você vai vender, o produto no qual você vai, o serviço no qual você vai vender, ele precisa estar sempre antenado, alinhado com o meio ambiente, né? As pessoas, cada vez mais, na hora de poder comprar o seu produto, na hora de poder comprar o seu serviço, elas procuram observar isso. E isso tem sido uma moda, uma tendência, um comportamento das pessoas, tá? As pessoas estão preocupadas também com a saúde, né? Essa pandemia, essa crise, fez com que as pessoas fizessem uma reflexão de quanto é importante ter saúde e quanto esses produtos ou esses serviços que são vendidos no mercado, eles precisam estar alinhados com isso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que há muitos anos a Coca-Cola está fazendo um estudo para lançar uma versão da Coca-Cola da lata verde, né? E essa Coca-Cola iria ser uma Coca-Cola que não vai agredir tanto o meio ambiente, que não vai agredir tanto a saúde das pessoas, como essa que hoje é vendida no mercado, né? Talvez tenha uma quantidade de açúcar menor, ela seja mais melhor digerida pelo corpo, traga mais saúde. Então, a Coca-Cola, ela está há muitos anos estudando essa versão para trazer essa Coca-Cola da lata verde, que é uma Coca-Cola que vai estar antenada aí com a saúde, né? Então, eu estou dando apenas um exemplo, né? Nós temos outras empresas que também estão observando esses pilares, né? E que você, caro aluno, na hora de poder abrir o seu empreendimento, é deveras importante você observar esses pilares. O pilar da sustentabilidade, o pilar do meio ambiente, né? Em ter produtos que são sustentáveis, né? Que não irão agredir aí a natureza, que não irão agredir o meio ambiente, né? Produtos que sejam saudáveis, né? Produtos aí que tenham a empresa, né? Os produtos que tenham responsabilidade social, né? A empresa, ela está inserida num contexto social, né? Ela está inserida numa comunidade, né? E quanto mais rica é a comunidade, quanto mais rica é a sociedade, melhor para a empresa, porque as pessoas vão ter dinheiro no bolso e, consequentemente, vão comprar produtos e serviços. Então, a empresa, a boa empresa, ela tem esse viés, né? Ela tem esse caráter de observar esse comportamento social, de ter essa responsabilidade social, né, na hora de poder entender que ela está inserida numa sociedade, que ela, a empresa, está inserida numa comunidade. E aí a gente consegue observar que agora, nesse momento de pandemia,
muitas empresas de grande porte fizeram doações para os estados e para os municípios, né, para que os estados e para que os municípios pudessem pegar esse dinheiro e utilizar no combate à Covid, ao coronavírus. Né? E por que, professor, que essas empresas fizeram isso? Porque essas empresas observaram que quanto menor o número de pessoas, né, pessoas irão morrer, né? E essas pessoas, cada pessoa que morre é um cliente a menos que uma empresa tem. Né? Então, as pessoas observam isso, as empresas observam isso. As empresas, elas precisam de clientes para sobreviver. As empresas, elas precisam manter essa sociedade, elas precisam manter essa comunidade, né, esse ambiente social, harmônico, para que elas consigam sobreviver, né, nesse mercado, tá bom? Então, as empresas de grande porte, elas conseguem observar e enxergar isso melhor e acabam tendo aí uma responsabilidade social maior na hora de poder ajudar, né, a comunidade e a sociedade a superar dificuldades, tá bom? E o outro pilar, né, e talvez um dos que possam ter um destaque maior, né, é o pilar das coisas que estão conectadas, né, da tecnologia da informação. Né? Daqui a pouco nós vamos entrar no nosso carro e vamos falar, me leve aí para o Instituto Federal da minha cidade. Aí o carro vai sair da sua casa com o comando de voz e vai te levar, através do GPS, para o Instituto Federal mais próximo da sua casa, para o campus mais próximo da sua casa. Né? Então, essa ideia da gente poder ter os produtos conectados à grande rede de computadores, isso tem sido uma tendência, isso tem sido uma moda, e isso cada vez mais vai se avolumando. Né? E isso é deveras importante. Então, o empresário, ele observa isso, e ele percebe que, pelo comportamento das pessoas, né, as pessoas querem isso. Né? E você, na hora de vender os seus produtos e os seus serviços, precisam observar, né, esses pilares que são deveras importantes e que vão fazer o seu produto e o seu serviço ganhar competitividade lá no mercado. Bom? Então, vamos avançar. Trabalhabilidade. O que é? Pessoal, vivemos um momento de dificuldade, vivemos um momento de crise. Né? Nós tínhamos aí entre 11, 12 milhões de pessoas que estavam desempregadas. Né? Nós tivemos aí um número imenso e esse desemprego se avolumou. E aí hoje a gente já está próximo dos 20 milhões de pessoas que estão desempregadas. E isso tudo traz reflexo para as famílias, né? Então, um pai de família que não tem emprego, ele não consegue levar o dinheiro para dentro da sua casa para poder pagar a sua luz, né, a sua água, o seu aluguel e principalmente a sua comida. Então, isso traz um reflexo social muito grave, né? E muitas dessas pessoas que perderam o seu emprego, receberam aí a sua rescisão, a sua multa, o seu 13º, as suas férias. Pessoas que trabalharam ali 10, 15, 20 anos numa empresa e receberam todo esse dinheiro. E esse é o único dinheiro que ela tem. Né? E quando ela sai do seu emprego, muitas das vezes ela não consegue mais se recolocar no mercado. Por quê, professor? Porque, às vezes, a pessoa já tem uma idade avançada, ela tem mais de 50, 60 anos, ela não consegue voltar para o mercado. Às vezes, a pessoa não se qualificou, ela não tem uma qualificação profissional adequada para poder voltar para o mercado. Né? E, muitas das vezes, o empresário ele prefere contratar o jovem, né? No qual esse empresário, muitas das vezes, opta em pagar um salário mais baixo para o jovem, né? O jovem de 18, 19 anos que está começando a vida dele. Então, você, a pessoa que perdeu o emprego, que saiu do seu trabalho e recebeu esse dinheiro, muitas das vezes é o único dinheiro que ela vai ter, né? Para poder pagar o seu aluguel, comer, né? Pagar a sua água, mas ela precisa também trabalhar.
ela precisa também trabalhar, né? E o empreendedorismo, ele surge aí como uma válvula de escape para que a pessoa ela seja inserida novamente no mercado. Mas agora ela é inserida não mais a pessoa que tem a carteira de trabalho assinada, né? Agora ela é inserida no mercado como empreendedor. Professor, e é diferente ser empregado de alguém e ser empreendedor? É muito diferente. É muito diferente. Você, trabalhador, você tem uma parte, né, das tarefas e todo mês você tem o seu salário, né? Você, empreendedor, tem um volume de tarefas e de responsabilidades muito maior e o seu salário, né, ele vai depender do seu esforço e da quantidade de produtos e serviços que a tua empresa vai vender, tá? Então, requer um esforço maior, uma dedicação maior. Mas o fato, nesse slide, eu gostaria de transmitir a vocês a seguinte mensagem, de que o empreendedorismo, ele surge aqui como uma válvula de escape, como um caminho, como uma alternativa para aquelas pessoas que ficaram desempregadas e que não conseguiram mais voltar para o mercado. E isso dentro do Brasil, isso dentro do mercado brasileiro, isso tem acontecido muito, porque essas pessoas que perderam os empregos, muitas das vezes não voltam mais para o mercado de trabalho. Elas pegam o seu dinheiro e aí vão abrir pequenos negócios na esquina da sua casa, na rua da sua casa, no seu bairro, vão abrir carrinho de cachorro-quente, vão abrir espetinho, as mulheres vão ser manicure, vão cortar cabelo, os homens também, né, vão abrir pequenos negócios e muitas das vezes, dependendo da quantidade de recursos, esses pequenos negócios, eles nem são constituídos, nem são formalizados e estão no mercado vendendo produtos e serviços e muitas das vezes até gerando emprego que também não é formalizado, tá? Que não possui um CNPJ, que não possui ali um microempreendedor individual, que não faz nenhum tipo de recolhimento ou de tributo, ou de taxa, ou de imposto para o governo, tá? E para o governo é deveras importante poder saber que você, empreendedor, existe, que você, empreendedor, paga alguma taxa, algum tributo, algum imposto, né, para o Estado e para o município. Por quê? Porque através dessas taxas, desses impostos, desses tributos, né, que o governo, né, seja o governo federal, estadual e municipal, vão nos trazer direitos sociais, como a saúde, segurança, lazer, moradia. Então, teoricamente, deveria ser assim, né? Então, você, empresário, paga os tributos, os impostos, as taxas, né, para o ente público te devolve isso em segurança, moradia, lazer, trabalho, em direitos sociais, tá bom? Então, esse empreendedor, para a economia, ele assume um papel deveras importante, ele assume um papel de destaque. Por quê? Porque ele vai ajudar o Estado a ficar forte, ele vai ajudar o Estado a poder dar direitos sociais para as pessoas, ele vai ajudar o Estado a ter emprego, trabalho, porque quem vai gerar um emprego, quem vai gerar o trabalho, é esse empreendedor que vai precisar das pessoas para poder vender os seus produtos e os seus serviços, tá bom? Então, esse empreendedor, ele é fundamental, ele é muito importante para a economia, ele é muito importante para o mercado. Tá bom, pessoal? Tudo jóia? Então, vou avançar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, abra o microfone e fala, ou então mande sua pergunta pelo chat, viu? Tudo bem? Professor, Opa, pode falar. então, nós estamos tendo algumas observações interessantes aqui no chat. A Kívia Carvalho colocou aqui uma observação que, além
de enxergar que o cidadão a menos é um cliente a menos, as grandes empresas usam as doações como marketing, que as pessoas de empresa e serviço com boa reputação. E aí começou uma discussão na sequência, né, falando sobre a responsabilidade social das empresas modernas, né? Assim, o pessoal está acompanhando e está interagindo bastante aqui no chat sobre o seu Legal. E tem o Ref que está perguntando se é melhor ser um empreendedor ou um funcionário. Legal. Então, vamos falar um pouco dessa responsabilidade social, né? Isso que a colega falou é verdade, porque as empresas utilizam isso como uma forma de marketing, de mídia, de falar para a sociedade, para a comunidade, que elas se importam com essas vidas, que elas se importam com aquela sociedade, com a comunidade, né? E é verdade, as empresas utilizam isso como uma forma de marketing. Bem observado, viu, cara Luna? Bem observado, parabéns, legal. E o outro colega, ele fez a pergunta se é melhor ser um empreendedor ou se é melhor ser um empregado, né? Então, é óbvio, caro aluno, é muito importante a gente poder definir aí as tarefas, né? Então, o empregado, ele vai receber todo mês aquele salário, né? E ele é uma pessoa assalariada, todo mês vai receber o saláriozinho dela, né? E vai ter as tarefas dela dentro de uma empresa. Diferentemente do empreendedor. O empreendedor, ele não tem teto para um salário, ele pode ganhar 50 mil, 100 mil, 200 mil. Agora, o que vai definir isso é o esforço dele, né? É muito mais importante socialmente, é muito mais desafiador, é muito mais, muitas das vezes, rentável, né? Ser um empreendedor do que ser um empregado, né? Mas, professor, é difícil ser empreendedor? É muito difícil, porque existem muitos fatores que podem te ajudar a ter sucesso, né? Como, por exemplo, a crise econômica, social, de saúde, e existem fatores que podem te atrapalhar, fazer com que tua empresa quebre, tá? E observe, caro aluno, mesmo você fazendo tudo certinho, passo a passo, construí o plano, dentro do meu plano observei os aspectos, fiz o planejamento financeiro, mesmo assim, você também pode, na hora de abrir seu empreendimento, não ter sucesso, tá bom? Porque os fatores que estão lá fora podem atrapalhar o teu empreendimento. Tudo bem? Tudo jóia, então? Joia. Fez uma observação aqui interessante, que ser um funcionário com olhar empreendedor é essencial. Verdade, é verdade. Na primeira aula, na primeira gravação, eu falei para vocês que existem 3 tipos de empreendedor. Existe o empreendedor corporativo, né? Esse empreendedor corporativo é aquele empreendedor que trabalha dentro de uma empresa. É aquele empreendedor é aquele funcionário, aquele colaborador de uma empresa que tem uma visão empreendedora. Ele está ali, mas ele está sempre interagindo com o dono, ele está falando, empresário, dono da empresa, meu chefe, meu patrão, né? Eu sou um colaborador participativo e eu vejo que esse processo, esse fluxo aqui, essa forma de você trabalhar não está correta. Eu sugiro que você mude para cá, eu sugiro que você faça essa adaptação. Ele é um colaborador proativo, participativo, traz ideias empreendedoras para o negócio no qual ele trabalha. Esse também é uma forma de empreender. É um tipo e é uma forma de poder exercer um empreendedorismo. Eu falei isso para vocês na aula anterior, na gravação da aula anterior, né, na primeira gravação. Né? Existe o segundo empreendedor, a segunda forma, o segundo tipo de poder empreender, que esse é o empreendedor de empresas, esse é o empreendedor de negócios, é o que vai abrir negócios, é o que vai criar empresas. Esse empreendedor ele é deveras importante para o mercado. Por quê? Porque ele vai pagar imposto, taxa, tributo para o Estado, né, para o município, para o Estado e para a União, e essas taxas, esses tributos, esses impostos, eles vão ser devolvidos para o cidadão em direitos sociais. Esse empreendedor, ele gera emprego, né? Ele gera salário para as pessoas,
as pessoas recebem o seu salário e depois voltam para o mercado para gastar novamente. Então, ele exerce um papel mercadológico para o mercado e para a economia fundamental, esse segundo empreendedor. E existe o terceiro empreendedor, o terceiro tipo, a terceira forma de poder empreender, que é o empreendedor social, né? Falei isso para vocês na aula anterior. Esse empreendedor social, ele é um empreendedor que muitas das vezes ele não quer lucro, né? Ele não tem o objetivo de poder ganhar dinheiro, e sim de poder fazer atividades sociais, né? Para poder angariar recurso, ajudar as pessoas, trabalhar numa organização social, numa OCIP, né? E desenvolver ali a ajuda na sociedade. Então, existem tipos, existem formas da gente poder empreender. Tudo bem? Ok, professor. Então, vou avançar, então. Vamos avançar, então. Então, a trabalhabilidade, né, o que pede o mercado, como eu falei para vocês, o mercado cada vez mais ele pede a qualificação profissional, né, ele pede ali o diploma acadêmico, ele pede a experiência, né, muitas das vezes esse mercado quer pagar baixos salários, muitas das vezes ele pede um esforço muito grande do trabalhador, né, ele pede para que o trabalhador, o colaborador, tenha boas ideias, esteja conectado, saiba se relacionar com as pessoas, né? Então, o mercado está pedindo isso das pessoas. Ele pede para que você fale uma segunda língua, muitas das vezes uma terceira língua. Então, o mercado ele é muito exigente, né? E você, caro aluno, só vai conseguir a trabalhabilidade, só vai conseguir se manter no mercado se você atender essas expectativas do empresário, tá? Então, a qualificação profissional, né? O diploma acadêmico, ele é deveras importante para o teu sucesso, tá? Mas mesmo assim, essa trabalhabilidade, ela foi rompida, como eu falei para vocês no slide anterior. Hoje, o comportamento das pessoas na sociedade é que as pessoas têm utilizado o empreendedorismo como uma válvula de escape para poder voltar para o mercado, mas não mais como trabalhador, e sim como empresário. Tá bom? O que mais? Então, vamos avançar. Então, aqui eu tenho algumas exigências, né, desse empresário para com o colaborador, né? Como, por exemplo, ter autoconhecimento para compreender o seu valor, gostar de mudanças, de inovação, de criatividade, né? Sempre estar aberto a poder aprender, né? A comunicação, ela é deveras importante, né? Ele precisa solucionar problemas. Esse item ele é muito importante. As empresas, elas estão cheias de problemas. E quem vai resolver o problema das empresas? Somos nós, trabalhadores. Nós vamos resolver os problemas das empresas, né? Então, existem colaboradores que conseguem resolver esses problemas, né? E existem colaboradores que demoram um pouco mais, ou que muitas das vezes não conseguem, né? Então, o empresário que é o colaborador que resolve o problema. Então, um outro ponto, saber trabalhar em equipe, né? Muitas das vezes, trabalhar sob pressão, sob meta, sobre prazo, tá? E a flexibilidade, né? E isso é deveras importante para o trabalhador, né? Estar sempre adepto a mudanças, né? Essa flexibilidade ela é deveras importante para o trabalhador e muito importante também para o empresário, né? Lembrando que quem vai ditar as regras são os clientes, né? Então, os clientes é que vão falar como eles vão querer os produtos, como eles vão querer os serviços. E o empresário, ele tem que vender os produtos e os serviços como os clientes querem, né? Assim como o trabalhador, ele precisa operacionalizar isso. É igual você, caro aluno. Você, caro aluno, chega numa empresa e fala, eu quero comprar uma pizza. Mas a pizza que eu não quero com esse queijo que você tem aí, não. Eu quero com aquele outro queijo.
Aí o empresário chega e fala, poxa, então me desculpa, porque aqui eu só tenho esse queijo. O empresário que é esperto, um empresário que entende a necessidade dos clientes, né, ele começa a se preparar. Poxa, hoje eu tenho esse queijo, né, mas amanhã eu posso ter esse queijo, mais um, mais dois, mais três. Para quê? Para me dar opções. Né? E toda vez que eu trago mais produtos, toda vez que eu trago mais opções para os meus clientes, seja de produto ou seja de serviço, eu, empresário, tenho maior chance de ter sucesso. Tá? Então, o empresário, ele precisa dar opções, ele precisa trazer variedades, seja de produto ou seja de serviço. E toda vez que ele traz opções, variedades, né, isso dentro da administração é chamado de mix de produto. Toda vez que eu trago opções, variedades, toda vez que eu tenho um mix de produto, né, eu consigo ter mais chance de poder vender para os meus clientes os produtos. Tá bom? Então vamos lá. Olá, professor. Olá, boa noite. Olá, o Gabriel, boa noite. O Gabriel, ele trouxe para o nosso fórum a seguinte pergunta: como identificar os problemas e oportunidades dentro de uma organização? Eu gostaria de aproveitar. Tá, então vamos lá. As empresas, elas têm muitos problemas, tá, Gabriel? E quais são esses problemas? Sejam problemas operacionais do dia a dia, problemas de execução, problemas de atendimento, né? E outros problemas. O fato é que essas empresas, elas precisam ter colaboradores e profissionais que sejam treinados e que estejam aptos, né, preparados para poder resolver esses problemas. Então, vou dar um exemplo para você. Se eu tenho um atendimento ruim na minha empresa, que é um problema, eu, empresário, preciso resolver isso. E de que forma eu posso resolver isso? Dando qualificação para as pessoas que atendem dentro da minha empresa. Tá? Então, esse é um problema, né? E eu falei para você como a gente pode resolver isso dando qualificação para as pessoas que trabalham ali na frente, na linha de frente, no processo de atendimento, que isso é deveras importante. E que esse processo de atendimento hoje é uma das grandes causas de fazer as pessoas deixarem de comprar produtos ou deixarem de comprar serviços em determinados locais. Por quê? Porque são mal atendidas. Tá? Então, esse é um problema. Bom, qual que é o outro que ele falou? Desculpa. Qual é o outro? Quais os problemas e as oportunidades dentro de uma organização? As oportunidades, o Gabriel, elas se movem de acordo com as necessidades, né? Então, Gabriel, os clientes que estão lá no mercado, né, eles vão ter desejos, eles vão comprar produtos e serviços, eles vão ser estimulados por alguém, seja pela rede social, seja pelo artista, seja pelo Facebook, eles vão ser estimulados, tá? E isso vai gerar oportunidades, venda de produtos, de serviços, né? E isso vai ser internalizado dentro das empresas. Tá? Então, um empresário que está atento e que observa o comportamento das pessoas, ele se antecipa a isso para quando o cliente dele chegar para comprar um produto ou um serviço, ele já ter disponível ali. Tá bom? Espero ter sido claro aí, Gabriel. Espero poder ter respondido a sua pergunta, tá? E fico à disposição aí, caso você queira abrir o microfone, falar ou mandar uma nova pergunta no chat. Tá bom? Então, vou avançar. Vamos avançar. E como eu vou construir a trabalhabilidade? Como eu vou construir isso? Como eu vou construir a minha carreira? Como nós falamos aí anteriormente, né? Essa trabalhabilidade, né? Ela é construída, né? Academicamente, ela é construída com experiência, ela é construída com comportamentos, ela é construída ali quando você fala uma segunda, uma terceira língua, né? Então, ela é construída. E com isso, você vai ganhando know-how, né? Você vai ganhando experiência. E tudo isso, quando você for empreendedor, tudo isso vai te ajudar. Vai te ajudar. Aquela experiência que você teve quando você trabalhou lá naquela empresinha pequena,
vai te ajudar também quando naquela experiência que você teve naquela outra empresa maior, grande, né? Então, aos poucos, você vem construindo isso no decorrer da sua vida, né? A gente observa que hoje os empresários, os empreendedores, eles têm surgido no mercado, e cada vez mais eles são bastante novos, são empreendedores que utilizam as redes sociais, as ferramentas, a tecnologia da informação de uma forma muito apropriada e que, pela pouca idade, né, pela pouca experiência e pelo sucesso que eles têm, a gente observa que isso tem sido aí um grande aspecto dessas pessoas na hora de poder irem para o mercado, na hora de poder utilizar o marketing, na hora de poder utilizar o Facebook, na hora de poder utilizar o Instagram, né? Isso tem sido um fator de destaque aí para esse empreendedor que é novo, que não tem esse know-how, essa experiência toda, mas que iniciou um negócio e que teve sucesso, né? E isso é importante, né? Porque provavelmente, em algum momento do seu empreendimento, ele pensou nisso. Ele pensou como ele iria construir a empresa dele, ele pensou em quais aspectos, ele pensou em fazer o plano de negócio, ele pensou no comportamento das pessoas, ele pensou em quem vão ser as pessoas que vão consumir os seus produtos, os seus serviços, ele pensou nisso, tá? E aí, a gente tem aqui uma planta com um símbolo de dinheiro, né? E um regador que está jogando água nessa planta. Então, o empreendedorismo é isso. É uma plantinha que nasce, uma plantinha pequena, que a sua empresa é dessa maneira, que você aos poucos vai colocando água, vai regando, né? E isso vai crescendo, vai se avolumando e vai chegar num patamar, né? Vai chegar num momento que essa planta vai estar forte, vai estar sólida e que você, empresário, vai começar a colher os frutos dessa planta, vai começar a colher os frutos do seu empreendedorismo, né? Hoje eu tenho colegas aqui que são empresários aqui na cidade, que ele dorme ganhando dinheiro. Ele fala, Alberto, eu vou dormir um pouco à tarde, e na loja dele está entrando dinheiro. E ele está dormindo, e as pessoas estão trabalhando para ele, né? E que quando ele acorda, ele vai tirar os relatórios, ele vai ver o que aconteceu, né? Ele vai conversar com o seu gerente, né? Então, ser empreendedor, mas quando ele iniciou o empreendimento, ele era sozinho. Era só ele e a mulher dele, né? E aí, aos poucos, ele foi contratando pessoal, foi organizando, né? Foi procurando um espaço maior, foi abrindo filiais, né? E que, aos poucos, essa plantinha, ela vem crescendo, ela vem crescendo, ela vem se avolumando, né? E que lá na frente você começa a colher frutos dela. Você não colhe frutos da planta pequena, porque ela não tem frutos para te dar. Então, o empreendedor que quer abrir uma empresa hoje e que amanhã já quer colher os frutos, dentro do empreendedorismo isso não acontece. Tá? A planta ela só vai te dar frutos depois que ela estiver forte, sólida, né? E aí ela vai te dar bons frutos, tá bom? Que mais? Que mais? Razões para empreender, né? Falei para vocês que a razão financeira, a razão econômica, enquanto um trabalhador ele tem um salário X, ele é assalariado, né? E ele faz uma tarefa repetida todos os dias, o empresário, ele pode ganhar muito dinheiro, né? Mas claro, isso vai trazer para ele um esforço, uma dedicação, um empenho maior, né? Na hora dele desempenhar as suas tarefas, tá? Então, eu acredito que todo mundo que busca empreender, no primeiro momento, busca voltar para o mercado, né, trabalhar e também busca o reconhecimento financeiro, o reconhecimento social, né? E esse empresário, ele vai ter esse reconhecimento financeiro, esse reconhecimento social, conforme também aí o seu esforço, a sua dedicação,
para o seu negócio, né? Aqui, no próximo slide, eu tenho algumas pessoas jovens, né, que conseguiram muito sucesso, né, e que acumularam aí milhões de euros, de reais, de dólares, né? O rapaz do Facebook, o rapaz que criou o Ricardo Eletro, né, mineiro, né, e o rapaz da franquia da Cacau Show, né? São rapazes, são senhores, jovens senhores aí que construíram impérios, né, e que são muito ricos hoje e que operacionalizam o seu negócio, né, e viajam, e dão palestras, dão consultoria e relatam ali a experiência, né, a experiência de vida que tiveram para construir empresas que hoje no mercado são fortes e são sólidas e que trazem um reconhecimento financeiro e social para cada um deles muito grande. Tá bom? Que mais? Que mais, caro aluno? Que mais? Ideias versus oportunidades. Isso aqui esse slide ele é deveras importante. Porque, caro aluno, você, caro aluno, eu, né, nós estamos cheios de ideias. Na minha cabeça, na sua ideia, na sua cabeça, vocês têm muitas ideias. Vocês devem estar, cada um de vocês agora nesse momento deve estar tendo a ideia, poxa, agora eu vou abrir minha padaria, agora eu vou abrir o meu açougue, agora eu vou abrir o meu carrinho de espetinho, o meu carrinho de cachorro-quente, agora eu vou abrir a minha empresa de informática, né? Então, vocês estão cheios de ideias, né? E isso é natural do ser humano, né? Estar cheio de ideias, mas que essas ideias, quando a gente projeta elas para o mercado, nem todas essas ideias elas vão se refletir em oportunidades de mercado, tá? Então, nem todas as ideias que nós temos, elas vão se refletir em oportunidade de mercado. Esse é um ponto. Por que, professor? Porque ideia, ela é diferente de oportunidade. Tudo bem? Vamos lá. E o que é a ideia, professor? A ideia é a ação de imaginar. É imaginar que alguma coisa possa dar certo. Poxa, se eu fosse abrir aquela minha padaria aqui na esquina da minha casa, isso ia dar certo. Se eu fosse abrir aquele carrinho de espetinho que eu vou vender espetinho de carne, espetinho de frango, espetinho de queijo aqui na frente da minha casa, isso ia dar certo, professor. Isso são ideias. Mas essas ideias, essa ação de imaginar, né, nem sempre se reflete em oportunidades. E oportunidades de mercado lá fora. Então, oportunidade é uma circunstância oportuna, uma situação que é favorável para a realização de algo ou circunstância, né? Conveniente para que algo ocorra em determinada ocasião. Nos negócios, a oportunidade surge quando podemos oferecer um produto ou um serviço que atenda à necessidade ou desejo de alguém, tá? Então, para mim poder saber se essa ideia que eu tive, ela se reflete em uma oportunidade lá fora, eu preciso ir lá fora, eu preciso ir lá no mercado e perguntar das pessoas que vão consumir. Eu vou aqui na minha rua e vou perguntar dos meus vizinhos, meu vizinho, se eu abrisse um carrinho de espetinho, o carrinho de cachorro-quente, aqui na frente da minha casa, você teria interesse em consumir? Né? Você acha que isso é importante? Você acha que... Quantas vezes você iria comprar de mim durante a semana? Eu vou perguntar dele. E aí eu vou partir para um estudo já, que é uma pesquisa, uma entrevista, um questionário. Eu vou começar a perguntar deles. E aí, nesse momento, eu estou avaliando se o que eu imaginei se reflete em uma oportunidade de mercado lá fora. Se existe demanda, se existe necessidade das pessoas em comprar o meu produto ou o meu serviço. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Isso ficou claro para todos?
Professor, Estão respondendo que sim. ótimo, legal. Então, Professor, Oi, pode falar. então, a gente tem uma colocação, uma aluna aqui, que é interessante, né? Ela perguntou se é tempo para começar algo em que acreditamos, tipo, se é tempo para começar a empreender, ou se é tarde ou não, assim, se tem para começar a empreender. Se eu poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Não As há pessoas idade. às vezes ficam Não há idade. achando que a gente tem, você agora mesmo, né, alguns exemplos de pessoas que começaram muito novas. Então, às vezes as pessoas podem ter essa ideia equivocada de que você precisa começar jovem e aí de repente achar que já está tarde para começar um negócio, mas creio que não seja bem assim, né? A gente não tem uma exata, né, para começar a empreender. Inclusive, tem uma reportagem que, não sei se foi no e-commerce, que eu vi que ele fala sobre pessoas sucedidas que começaram a empreender após os 40 anos de idade, né? Verdade. E existe um Para fator. encorajar os nossos alunos, né? Sim. E existe um fator muito importante, né, para as pessoas que empreendem mais tarde, né, que é o fator da experiência, né, que é o fator da vivência. E quando eu vou para o mercado com mais idade, para poder empreender, eu tenho a vivência, eu tenho a experiência, eu tenho a maturidade, que muitas das vezes o jovem de 20, de 22, de 25 não tem, né? Então, eu destaco principalmente esse ponto, né, da experiência. Então, a pessoa que empreende mais velha, não existe idade para empreender. E a pessoa que empreende, que deseja promover o empreendedorismo de uma forma mais 40, 50, 60 anos, a pessoa tem um grande fator de destaque, que é a experiência, que é a vivência. Ela vai coletar do seu mundo de experiência, tudo que ela viveu, as experiências que ela teve trabalhando na empresa A, na empresa B, na empresa C, e ela vai trazer toda essa experiência para o negócio dela, né? E isso vai fazer com que ela tenha uma maior chance e um risco menor na hora de poder implementar o seu negócio. Tudo bem? Certo, professor. Muito bom. Então vamos avançar, então. Eu espero ter sido bem claro aí com relação às ideias e às oportunidades, tá? Porque são diferentes. E nós só podemos iniciar o nosso empreendimento aonde há oportunidade, aonde há demanda, aonde há necessidade das pessoas. Então, a motivação ela é importante, o conhecimento, as habilidades, a necessidade e expectativa de mercado, os recursos. E quando eu digo os recursos aqui, eu estou falando não só do recurso financeiro, eu estou falando do recurso humano, do recurso tecnológico. Tudo isso é importante na hora de você iniciar seu empreendimento. Você precisa pensar nesses aspectos, né? Eu falo disso lá no plano de negócio, né? Eu vou dar o exemplo aqui na minha região. 2 usinas vieram para cá para construir as hidrelétricas de Giral e de Santo Antônio, né? E ao chegar aqui, perceberam e precisavam de alguns profissionais que não tinham aqui na região, né? E começaram a contratar técnicos, né? Técnico em eletrotécnica, técnico em telecomunicação, engenheiros, começaram a contratar pessoas e o mercado ele não tinha todo esse recurso humano disponível para ser contratado, né? Chegou num dado momento que essas empresas elas tiveram que formar as pessoas, elas tiveram que trazer aí cursos, qualificação, e depois que a pessoa fazia o curso, a empresa contratava ela. Por quê, professor? Porque a empresa não fez um estudo prévio para saber
se aquela região, se aquela localidade tinha profissionais ou tinha um recurso humano disponível, tá bom? Então, você empreendedor que vai começar o seu negócio, que vai iniciar seu empreendimento, você precisa avaliar tudo isso, você precisa analisar todos esses aspectos, tá? Que mais? Que mais? Estamos caminhando já para a finalização. Que mais? Você precisa analisar quem são os seus consumidores, nós falamos disso, quem é o seu público-alvo, quem são os seus clientes, qual a fatia da pizza, qual o nicho de mercado no qual você vai vender os seus produtos e seus serviços. Quem são os seus concorrentes? Poxa, eu estou aqui na rua da minha casa. Quantas pessoas vendem espetinho aqui na rua da minha casa, no meu bairro? Eu visitar esses concorrentes, eu saber o que eles fazem, como eles atendem, quais são as coisas boas e quais são as coisas ruins. Eu vou filtrar isso e trazer para a minha empresa, melhorar isso, né? Quem são os meus fornecedores? Né? Qual o procedimento legal? O que eu devo fazer para estar legalmente constituído, formalmente constituído, né? Caso haja uma fiscalização, né, para que eu não seja penalizado, para que eu não feche a minha empresa, né? E essa análise aí, essa análise econômica e financeira, que ela permeia hoje, né, o principal ponto de destaque, que é a pandemia, que é a crise, né? Hoje você é empresário, ao abrir o seu negócio, você tem o seu risco elevado, porque a gente está vivendo uma crise, né? Uma crise econômica, uma crise financeira, e essa crise impacta os negócios, impacta as empresas, tá bom? Pessoal, eu quero falar para vocês que estou imensamente feliz em poder tê-los aqui dentro da Rede Federal de Educação, em poder tê-los aqui dentro do Instituto Federal, tá? Eu espero ter sido claro, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula, tá? E eu fico aberto aí nesses minutos finais aí a questionamento, a perguntas, a dúvidas, né? Professor, estão todos muito felizes, né, com a sua aula, todo mundo gostou muito, estão comentando aqui no chat. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Eu sei que existem alunos aí espalhados aí em todo o Brasil, tá? Muito obrigado. Eu estou deveras feliz em poder participar desse projeto, em poder conhecê-los, tá bom? E fico à disposição de todos vocês aí pelo AVA, pelo chat, né? Nós temos aí uma equipe toda de gestão que trabalha por trás disso, né? Nós temos os tutores, os supervisores, aquelas pessoas que fazem os trabalhos administrativos para que o projeto aconteça e para que a gente tenha sucesso aí no nosso curso, tá bom, pessoal? Eu quero, então, me despedir de vocês, deixar aqui o meu abraço, o meu beijo a todos, que vocês tenham muita saúde, muito sucesso, muita paz, né? E se cuidem por aí, cada um dentro do seu estado e da sua cidade, tá bom? Muito obrigada, professor. A aula foi muito interessante. Os alunos interagiram muito aqui. Muito obrigada, viu? Professor, Olá, alguém falou, obrigado por tudo, estou à disposição de todos. Será que a gente poderia aproveitar esses minutinhos finais até para a gente poder dar um alô? Vocês podem mandar no chat que estados aí vocês estão aonde? Eu falei com uma moça do Pará, aí falei com outra colega de Vitória, do Espírito Santo, Salvador, legal, Rondônia, Paraíba, que legal, Rondônia, Brasília, legal, legal, Minas, Pernambuco, Bahia, Rondônia, Pernambuco,
São Paulo, olha a galera de Ouro Preto do Oeste, legal, legal, sejam bem-vindos. Rio de Janeiro, São Luís, legal, Rondônia, Feira de Santana, legal, legal, pessoal da Bahia, legal, Vila Velha, legal, Espírito Santo, que legal, tem gente de todo lugar, hein? Que legal, muito, muito bacana. Um projeto muito legal, desenvolvido pelo Instituto Federal de Rondônia. Muito legal mesmo, viu? E eu espero que todos vocês estejam gostando, Rondônia. Deu até vontade de viajar, é verdade, deu muita vontade de viajar, conhecer esses lugares legais aí. Legal, legal, legal. Tá bom, pessoal. Ji-Paraná, legal, pessoal de Ji-Paraná, legal, pessoal. Tá bom, verdade, verdade. Tá bom. Então, eu deixo aqui o meu beijo, eu deixo aqui o meu abraço a todos, tá? E ficamos à disposição de todos vocês aí no chat para poder. Eu peço para que vocês assistam as aulas, as outras gravações, realizem as atividades. Aí nós temos 3 questionários, tá? Realizem as atividades, sempre utilizem as aulas e o material que está em PDF para vocês realizarem as atividades. São atividades simples, né? E vocês com certeza vão ter muito sucesso na hora de poder responder. Manaus, legal, muito legal. Tem gente de todo lugar, legal, muito legal. Tá bom, tá bom. Olá, pode falar, Aline. RO, verdade. Legal. Tá bom. Tá bom, galera. Então, por hoje, nós vamos encerrar a gravação, tá bom? A gravação ela vai ficar disponível no AVA, e aí, quem quiser novamente assistir, fique à vontade, tá? Então, eu vou encerrar a gravação e vou me retirar da sala. Deixo aqui o meu beijo, meu abraço, meu sentimento de cuidado, de atenção e de muita saúde a todos vocês, tá? Felicidades. Fiquem todos com Deus. Tchau.